Olá, eu estou participando do curso de extensão, o exercício físico é a prática médica. Meu assunto de hoje será exercício em paciente hipertenso. Meu nome é Suzimeire Buglia, eu sou médica da seção de reabilitação do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, também sou médica do Serviço de Ergometria do Hospital do Coração de São Paulo. Declaro que não tenho conflito de interesse nesta apresentação. Vou fazer com vocês, num primeiro momento, uma revisão rápida sobre a hipertensão arterial e a ação do exercício sobre o sistema cardiovascular. Vou falar um pouquinho sobre dados da literatura do efeito do exercício na hipertensão arterial. Vamos falar também sobre a prescrição do exercício, ação dos medicamentos durante a atividade física e a mensagem final, fazendo o fechamento da ação do exercício nos pacientes hipertensos. Nós sabemos que diante de todo o processo patológico, hipertensão arterial ou qualquer outra condição cardiovascular ou de doença, nós sempre buscamos abordagens terapêuticas com medidas farmacológicas e não farmacológicas no restabelecimento da saúde. No caso da hipertensão arterial, buscamos ferramentas para normalização dos níveis pressóricos. Nós sabemos que a hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência no mundo, comprometendo mais de 1,5 bilhão de pessoas. Cerca de 30 a 40% da população mundial padece dessa patologia. E ela é padronizada por idades, ou seja, ela é mais predominante em homens do que em mulheres e afeta todos os status de renda da população, tanto países de baixa, média ou alta renda são afetados por esta patologia. É a principal causa de morte no mundo e dos maiores problemas de saúde pública mundial. É responsável pelo desencadeamento de doenças cardiovasculares e doenças renais. Isoladamente, a hipertensão arterial, ela é responsável pelo desencadeamento de ocorrência de infarto em cerca de metade dos pacientes com doença coronariana, 2/3 dos acidentes vasculares cerebrais e, consequentemente, desenvolvimento de insuficiência cardíaca, arritmia, demência e insuficiência renal. Ou seja, é uma doença de alto impacto na saúde pública mundial e merece a atenção de todo profissional de saúde. Qualquer ferramenta que possa colocar os níveis de pressão arterial em níveis desejáveis devem ser abordados e devem ser buscados e desejados. A hipertensão arterial é uma doença multifatorial. Ela atua tanto nos sistemas neuroreflexo e simpático, afetando o débito cardíaco normal e a resistência vascular periférica. Atua no controle renal e metabólico, mudando o volume circulatório do sistema e a complacência vascular. Atua também no endotélio e na musculatura lisa do vaso, atuando na regulação anormal da resistência vascular periférica. E nós temos então que buscar ferramentas que possam atuar de uma maneira ampla em todas essas frentes de ação, porque a hipertensão arterial ela atua em diversos fatores e o exercício físico é uma ferramenta extremamente interessante nesta abordagem. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece. O exercício físico, como ele afeta a pressão arterial? O exercício aeróbico, ele atua no sistema nervoso central, modulando o sistema simpático e o sistema vagal. Eu tenho um aumento do tônus simpático durante a atividade física, redução do tônus vagal, o aumento da demanda energética pelo músculo periférico, aumento do consumo total de oxigênio, com aumento da vasodilatação, do retorno venoso, diminuição da resistência vascular periférica, aumento de fluxo coronariano, aumentando frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco e a demanda miocárdica de oxigênio. Quando nós observamos esses fatores, nós percebemos que todas as ações do exercício estão diretamente relacionadas a todos os fatores que eu acabei de citar no slide anterior. Então, durante o exercício, o aumento da pré-carga, a redução da pós-carga, o aumento da contratilidade, todos eles vão aumentar o débito cardíaco, a atuação no sistema nervoso central, mecanorreflexo periférico, a atuação nos metabólicos vão atuar na resistência vascular periférica, aumentando a pressão arterial sistólica durante o esforço, reduzindo ou mantendo a pressão diastólica durante o exercício, aumentando a pressão arterial média.
Ué, mas você não falou que controla a hipertensão? Pois é, no efeito pós-exercício é que nós vamos observar uma redução abrupta da pressão arterial sistólica e diastólica, reduzindo a pressão arterial média, com redução do débito cardíaco, do volume sistólico e aumento reflexo da frequência cardíaca. Uma redução significativa da resistência vascular periférica, onde nós temos a ação de diversos hormônios que faz com que esta alteração seja permanente por várias horas após essa atividade energética. Nós observamos aqui nesse gráfico esse aumento durante o exercício da pressão sistólica, a manutenção da pressão diastólica durante a atividade, mas até 120 minutos pós-exercício nós observamos uma redução da pressão tanto sistólica e pouca modificação na pressão diastólica. Esse efeito hipotensor, ele pode persistir por até várias horas. E com o exercício físico sistemático, frequente, diário, esta tendência de hipotensão tende a se tornar mais sustentável ao longo do dia e dos dias, e isso faz com que a gente tem observado que estudos epidemiológicos já mostraram a relação inversa entre níveis de pressão arterial e prática de atividade física habitual e nível de condicionamento físico. E aqueles indivíduos que fazem atividade física regular têm uma redução do risco de desenvolver hipertensão em até 30% quando comparado com os indivíduos sedentários. Ainda mais, a redução de 3 milímetros apenas da pressão, tanto sistólica como diastólica, tem um alto impacto na ocorrência de doença arterial coronária de 5 a 9%, uma redução de 8 a 10% na ocorrência de acidentes vasculares cerebrais e redução de mortalidade por todas as causas de 4%. Então, eu não preciso de muito, pouca coisa já me causa uma redução de impacto na doença cardiovascular de maneira bastante generosa. Nos estudos de meta-análise corroboraram isso, e a gente vê que tem estudos bem recentes mostrando isso, que a redução de 10 milímetros de mercúrio na redução da pressão arterial, tanto sistólica como diastólica, provocam então uma melhora significativa no impacto desses pacientes, tanto para a ocorrência de eventos cardíacos maiores, doença arterial coronária, ocorrência de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, falência renal e mortalidade por todas as causas. Nós observamos aqui uma redução com pouca ou quase nenhum, com poucos valores de pressão arterial. Esses estudos mostraram que redução de 10 milímetros da pressão sistólica e 5 milímetros da pressão diastólica reduzem 20% a ocorrência de evento cardiovascular, 10 a 15% de mortalidade por todas as causas, redução de 35% de acidente vascular cerebral, 20% de eventos coronarianos e uma redução de evolução de 40% para a insuficiência cardíaca coronariana. Então eu não preciso de muito, basta pouca alteração. E a gente observa que desde 1990, num estudo de meta-análise, que o exercício físico nesse estudo de meta-análise foi responsável por uma redução de 10 a 8 milímetros, de 8 a 10 milímetros de mercúrio, tanto na pressão sistólica como na diastólica, e que isso tem um impacto relevante que a gente já observou aqui, estudos mais recentes. Estudos antigos mostram isso, confirmado por esses estudos mais recentes. Nesta meta-análise, em particular, mostrou que a melhor resposta ao treinamento físico em relação aos níveis pressóricos aconteceram nas mulheres, nos indivíduos que tinham maior peso e nos indivíduos com maiores valores de pressão arterial sistólica. E quanto maior a intensidade do exercício, menor foi a redução da pressão arterial. Isso tem a ver com o tipo de exercício aplicado. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Outro estudo de meta-análise mais para frente, em 2002, mostrou também uma redução da pressão arterial sistólica de 3 milímetros, quase 4, e redução de diastólica de 2 a 3 milímetros, mostrando que o exercício físico, sim, tem um efeito relevante na redução da pressão arterial. Mesmo esse pouco valor tem um impacto interessante na evolução em longo prazo desses pacientes, no impacto de morbimortalidade. Mas o paciente hipertenso pode fazer qualquer tipo de exercício?
Qual a intensidade, já que a alta intensidade tem menor impacto na redução da pressão arterial? A influência dos medicamentos antihipertensivos durante a realização do exercício? Vamos falar sobre isso agora. Primeiramente, antes de eu falar da atividade física, eu preciso classificar meu paciente para saber se ele pode ou não fazer atividade física. Primeiro, classificação de risco A. Pode fazer atividade física sem qualquer problema, sem qualquer situação, crianças, adolescentes, mulheres abaixo de 55 anos, homens abaixo de 45 anos, sem qualquer fator de risco, sendo assintomático, sem doença, qualquer tipo de doença conhecida, esse paciente pode praticar atividade sem qualquer preocupação, sem qualquer necessidade de avaliação médica. É um indivíduo normal, pode seguir a vida. Mas mulheres acima de 55 anos, homens acima de 45 anos, esse paciente em qualquer idade que tenha 2 ou mais fatores de risco, ou exclusivamente diabetes, ou que tenha qualquer doença conhecida, cardiovascular, pulmonar ou metabólica, este indivíduo necessita de uma avaliação médica e de uma avaliação pelo teste ergométrico para prescrição do exercício. Nesta classificação, na classificação B, se incluem os pacientes hipertensos. Então, todo indivíduo hipertenso que precisa fazer atividade física precisa de uma avaliação médica e de um teste ergométrico para fazer essa atividade física. Então, quando eu falo em prescrição do exercício, eu preciso saber a dose. O que é a dose? É o quanto eu vou prescrever. É o FIT, frequência, intensidade, duração e modo, o tempo e tempo. Então, toda essa sequência, esse FIT, é a dose do exercício, é o quanto o indivíduo tem que fazer. Frequência. Então, vamos lá. Frequência, dias da semana. Quantas vezes por semana ele precisa fazer atividade física? A intensidade, então, é o percentual da frequência cardíaca ou do VO2 máximo atingido num teste cardiopulmonar. Esta condição, a intensidade, ela é exclusiva do médico. É o médico que vai determinar qual é a faixa de intensidade segura para o perfil de um paciente. Independente dele ser hipertenso, ter doença cardíaca pulmonar, a intensidade do exercício para o indivíduo classe B precisa da avaliação médica e é o médico que vai determinar a intensidade. A frequência, o tempo e a duração, ou modo ou modalidade, pode ser escolhida por um educador físico, um personal training ou um fisioterapeuta, mas a intensidade é da alçada exclusiva do médico assistente. Então, quando nós falamos em intensidade baixa, do repouso até 40% do VO2 máximo atingido, tá? Se eu tiver um teste cardiopulmonar para fazer esta avaliação, ou 30 a 54% da frequência cardíaca máxima atingida num teste ergométrico, ou pela escala de percepção do esforço, escala subjetiva de esforço, que é a escala de Borg, um Borg menor que 10, ou seja, nada cansado ou ligeiramente, relativamente fácil. Média ou moderada intensidade, de 40% até o nível do limiar anaeróbico, tá? Medido pelo teste cardiopulmonar, ou 55 a 69% da frequência cardíaca máxima atingida no teste ergométrico, pela escala subjetiva de Borg, de 10 a 13, ou seja, do relativamente fácil até o ligeiramente cansativo. Alta intensidade acima do limiar anaeróbico, eu estou falando isso pelo teste cardiopulmonar, onde é determinado o limiar anaeróbico, de 70 a 89% da frequência cardíaca máxima atingida no teste ergométrico, ou um Borg acima de 15, acima do cansativo, muito cansativo. Quando eu falo em tipo de exercício que esse indivíduo vai fazer, eu tenho diversas modalidades. Eu tenho exercício aeróbico, eu tenho exercício resistido, eu tenho exercício isométrico. Então, eu vou falar um pouquinho deles para a gente poder raciocinar mais para frente.
Tipo de exercício é o aeróbico. É a via metabólica, a via aeróbica como principal fonte de energia. Eu não produzo ácido lático ou a produção ela é muito baixa. Envolve extensão e flexão de grandes grupos musculares, gerando movimento e amplitude. Ele promove uma sobrecarga volumétrica sobre o ventrículo esquerdo. É o tipo de exercício que leva a um equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. É o tipo de exercício que favorece os ajustes metabólicos necessários ao desenvolvimento das adaptações fisiológicas relacionadas ao benefício da saúde. É esse exercício que vai atuar diretamente nos benefícios cardiovasculares que terão impacto na redução da morbimortalidade por todas as causas, na morbimortalidade por doença cardiovascular e redução de AVC. Por que esse exercício é importante? Porque para a sua realização, como nós vimos naquele slide anterior, lá do desenhinho da pessoa fazendo atividade física, o exercício aeróbico, ele diminui a atividade simpática muscular, aumenta a atividade barorreflexa, levando a menor frequência cardíaca de repouso, atua sobre a função endotelial, diminuindo a vasoconstrição periférica, diminuindo o potencial para desenvolvimento de aterosclerose, reduzindo a resistência vascular periférica, diminuindo a atividade do sistema renina-angiotensina, o que leva secundariamente à redução da resistência vascular periférica, a diminuição da atividade simpática central. A gente sabe que indivíduos que têm uma atividade simpática muito exacerbada têm maior risco cardiovascular e a atividade simpática central também diminui a atividade muscular, diminui a atividade da junção neuromuscular. Então, é um indivíduo desejado que deve ser estimulado para todo e qualquer paciente, sobretudo no paciente hipertenso. Por quê? Porque o exercício aeróbico atuará em todas as frentes de desequilíbrio do desenvolvimento da doença hipertensiva. O exercício resistido dinâmico é diferente do isométrico ou do chamado aeróbico, tá? É aquele trabalho que é realizado contra uma resistência, mas existe associado ao componente de força, existe um movimento associado. Ou seja, eu pego um peso, mas eu executo o movimento. Peso de baixa carga associado a movimento. Eu tenho uma compressão extrínseca sobre as arteríolas, que aumentam a resistência vascular durante a contração, mas há um relaxamento imediato após o relaxamento. Então, relaxa essa vasculatura, então diminui a resistência periférica, porque eu relaxei o movimento. Eu tenho uma sobrecarga sobre o ventrículo esquerdo, mas ela não é uma sobrecarga mantida, porque é um exercício que tem um dinamismo associado, que faz com que eu melhore a dinâmica muscular em longo prazo e melhoro a resistência vascular periférica local. Eu melhoro a minha capacidade muscular de absorção de energia, que faz com que eu melhore o meu desempenho aeróbico. Então, eu trabalho o sistema muscular periférico para desempenhar melhor a função aeróbica. Então, é um exercício desejado. Já o exercício, então, esse exercício, ele vai favorecer a estabilidade articular, vai promover firmeza dos movimentos cotidianos e vão melhorar a postura. Nos indivíduos hipertensos, é um exercício que vai ajudar também para os indivíduos mais idosos. A gente sabe que hipertensão é uma condição que incide nos pacientes mais idosos com mais frequência. Ela incide mais conforme se envelhece. Temos que tomar cuidado com a manobra de Valsalva, né? O aumento da pressão diastólica durante a apneia que as pessoas tendem a fazer durante um movimento de força, né? Então, o recomendado é que durante a força nós façamos um movimento de expiração, porque aí você elimina a tua valsalva e diminui esta pressão sobre o ventrículo esquerdo e há um impacto menor sobre a pressão arterial diastólica. Então, quando nós estamos falando no exercício dinâmico,